Qual é a boa notícia? Antes do que estava estimado, dentro do que se estimava. Estava estimado para junho, ele vai fazer um teste no treino hoje da tarde para ver se vai estar tudo ok, mas o previsto é de que o Pedro seja... E você tem informação, por acaso, de algum clube brasileiro que tenha sondado o Paquetá, tenha tido... A gente trouxe durante a Copa América a questão do Flamengo, que chegou até a abrir negociação, fez uma proposta para o West Ham na ocasião de 15 ou 18 de euros, se eu não me engano. O West Ham queria mais e o Flamengo entendia que não também... Mas era outra administração, né? Foi conduzida pelo Marcos Braz e também tendo esse respaldo, como eu falei, desses gatilhos que poderiam esticar uma carreira dele por 2 anos. A percepção da gestão na ocasião era de que um atleta de 100 milhões de euros, se você contrata por 15, por mais que seja por 1 ou 2 anos, valia a pena nessa matemática. E quando se questionava sobre a possibilidade de suspensão, falava, não, mas eu só vou pagar 15 por esse risco. Sem esse risco, eu não teria condição de brigar por esse atleta, mas acabou que o West Ham não flexibilizou em valores, enfim. A questão toda é ele ter contrato, né? Porque ninguém discute que seja por uma temporada, por meia temporada, ninguém discute o quanto que o Paquetá aqui no futebol brasileiro poderia agregar a qualquer equipe. A questão é que o fato dele ter contrato com outro time faz com que você tenha que pagar uma multa, e a gente está falando de dinheiro que e sobre que o futuro incerto, né? É isso. O futuro é incerto. Fala, pessoal, e o Flamengo que renovou o contrato aí com Gerson, tem o Pedro que pode voltar no jogo de amanhã, tem novidade no time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, as novidades? Então assiste esse vídeo até o... Ano passado, nas 2 últimas edições, o Flamengo decidiu a vaga fora de casa e acabou eliminado no mata-mata. Flamengo, que já contou com os retornos aí de Arrascaeta, ajudou a decidir o jogo, né? Na última partida contra o Vitória, fez um golaço e aí tá alternando ali com seus jogadores. Bruno Henrique ficou no banco de reservas porque não tinha muita condição, mas fechou o jogo lá, decidiu, fez o 2-1 contra o Vitória, o Gerson voltou também. O Danilo ainda não sabe, está fazendo um trabalho específico aí para retornar aos gramados, retornar bem. E tem aquela expectativa, o torcedor do Flamengo fica com muita expectativa. E o Pedro vai ser relacionado para esse jogo contra o Central Córdoba? Aí depende bastante de uma avaliação do dia a dia. Já está treinando com o grupo, está treinando todo dia, está animado, está na expectativa de voltar, 7 meses de lesão. Então ele está liberado para atuar ali junto com o grupo. Aí vai depender de uma análise do Felipe Luiz junto com o departamento médico do Flamengo ali para saber, mas também pode ser relacionado para sentir a emoção, o clima do retorno, e aí vai ser muito aos pouquinhos, minutinhos a cada jogo, assim, então vai minuto a minuto mesmo e depois para tentar encorpar. Então é essa a expectativa do Flamengo, mas claro, a maior importância desta quarta-feira é colocar mais 3 pontos no bolso na Libertadores. Bruno, Mari. É a experiência da Libertadores, Mari. A tal da... Ela já mesma. diria, Bruno. Ô, Vene Casagrande, então, você leu de forma rápida. O Gerson renovou, então, até 2030 com o Flamengo. Tá aí, postagem do Flamengo, aquela risada, né, do Coringa. O Gerson fica, nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos. Postou o Flamengo com uma foto do Gerson, pra quem não pode ver. A gente conta com o rosto pintado com as pinturas do Coringa, uma roupa do Coringa. E aí, Gerson até 2030, escrito no rodapé da foto. Gostou, né, Vene Casagrande? É impossível o torcedor rubro-negro não gostar dessa renovação de contrato. É uma renovação extremamente justa, tendo visto o futebol que o jogador vem atuando dentro de campo, sendo importante também fora das 4 linhas, ajudando no processo de amadurecimento de outros jogadores, por exemplo, o Wesley, que sempre faz questão de valorizar a importância do Gerson nessa volta por cima que ele deu no Flamengo. Então, é um jogador que hoje é capitão e ele exerce, de fato, ele não é capitão apenas técnico, na postura, no dia a dia. Então, eu considero essa renovação de contrato uma baita contratação da diretoria do Flamengo, porque, obviamente, o Flamengo está fazendo investimento. A partir do momento que você renova com esse jogador, você dá um bom aumento salarial para ele. É um contrato longo, é o jogador que tem um contrato mais longo atualmente no elenco rubro-negro, até 2030. Ele provavelmente recebeu luvas por conta dessa renovação de contrato, mas nada mais justo, porque é um jogador que está mostrando dentro de campo que merece essa renovação de contrato. Inclusive, hoje, eu considero o Gerson titular na seleção brasileira, inclusive. O Flamengo já na busca por um substituto para o Wesley, e um nome que agrada demais a José Boto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk. Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Boto era o diretor esportivo do Shakhtar.
acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. A maré carioca virou onda de crime. Hoje o Comando Vermelho toma conta de pelo menos 75% das comunidades. Todos os dias, pelo menos 30 pessoas entram para a estatística de furto enquanto tentam aproveitar as praias que um dia encantaram o mundo. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Boto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Configuração. Se tudo ocorrer dentro do esperado, a segunda rodada termina assim, com o Flamengo em primeiro, criando uma gordurinha, e é muito importante, João, a gente terminar em primeiro lugar, e com, 15, 16 pontos, para a gente definir o mata-mata em casa até uma possível final. Não, né? Aconteceu o que aconteceu nos anos anteriores, né? Que o Flamengo caiu para a Olímpia nas oitavas e caiu para o Peñarol nas quartas de final, né? Teve que decidir fora de casa e tal. Então você jogar a segunda partida em casa é muito melhor, faz toda a diferença, com o apoio da nação, 70 mil no Maraca, é outra história. Então, o Flamengo, nas últimas Libertadores, né, 2023 e 2024, deu esse vacilo, né? Perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, enfim. Sim. E aí você pega um adversário que até é menos eficiente, com uma qualidade inferior, mas o cara joga dentro da casa dele. E assim, Libertadores é isso. É o Olímpia que, é um Olímpia que não é nada com nada. Perigosa, Libertadores, perigosa. Mas zoeira, né? Então, assim, é o Peñarol, que é um time grande, o estádio dos caras é lotado, 45, 50 mil pessoas. O Olímpia, no Defensores del Chaco, é um time limitado, mas tem aquela pressão. É outro ambiente. Então, é importante começar bem na Libertadores e contra o Central Córdoba, tenho certeza que o Flamengo vai conseguir também bom resultado. Agora, sim. Pedro ou sem Pedro? Pois é. E eu acho importante também dizer o seguinte, claro, o Flamengo tem uma equipe médica, uma equipe técnica muito competente, né, preparada para avaliar se é o momento dele voltar, e as pessoas podem ter certeza, se ele estiver relacionado, é porque ele está em condições de voltar. Agora, uma coisa é certa, né? A volta dele será gradativa, não tem como o cara ter ficado 7, 8 meses sem jogar e já voltar e entrar de início. Se ele fizer isso, ele vai ter outra lesão muscular e tal, vai ter problema.